com muito carinho, com muita alegria que a gente retorna a essa casa amiga, que sempre nos acolhe há bastante tempo, né? Somos parceiros aqui, irmãos, de longa data, uns gostos novos, outros que a gente já conhece há muito tempo, mas é assim, né? Assim é a nossa vida. Nós hoje vamos juntos, não? A Gislane tá. Tá? Vocês estão ouvindo? Então, gente, 160 anos do Evangelho, do nosso querido Evangelho, né? O nosso roteiro. Então, nós vamos juntos conversar um pouquinho sobre ele. Eu trouxe uma colinha, trouxe um livro, tá? Para a gente poder se situar. A nossa história de hoje, para a gente poder chegar no Evangelho, começa no ano de 1799. Em 31 de dezembro de 1799, na virada do ano, para o ano de 1800, conta-nos Humberto de Campos, no livro Contos e Pontos, que houve uma reunião, uma assembleia no mundo espiritual. Uma assembleia de espíritos grandiosos, espíritos superiores, iluminados. E entre esses espíritos havia Platão, havia o Allan Kardec druida, né, quando ele foi, na encarnação em que ele foi um sacerdote druida, né, lá nas Gálias. E que ele estava, o Allan Kardec, né, o druida, estava muito iluminado, uma tiara luminosa que se destacava dentre os demais. E qual era o motivo dessa assembleia? Qual era a razão dessa assembleia? Anunciar a vinda de Allan Kardec. Ou seja, do espírito que ali estava presente, né? O Allan Kardec, que viria e reencarnaria com Hippolyte Léon Denisard Rivard, que é o nosso querido Allan Kardec, né? Então, o professor que viria foi ali aquela festa espiritual para saudar aquele espírito que retornaria. Então, isso na passagem do ano, né? E aí, nessa festa já era o ano de 1800. E aí, os pais de Kardec, claro, né, gente? Na espiritualidade, tudo é programado com muita antecedência, a gente sabe disso. Então, os pais de Kardec já estavam prontos, né, para receber os pais de Hippolyte, né, porque naquela época, ele, quando veio, né, veio com o nome de Hippolyte. E a mãe de Kardec tinha 2 filhos, sendo que uma menina e um menino. Sendo que em 1801, a menina desencarnou com 2 anos de idade. Menos de um ano depois, desencarna o menino com 6 anos de idade. Então, a mãe de Kardec ficou numa tristeza imensa, né? Porque não é nada de se estranhar. A desencarnação de 2 filhos pequenos numa época assim tão próxima, né? A mãe de Kardec, então, ficou muito abalada. Mas em 1804, né, já quase 2 anos depois, nasceu Hippolyte. Então a mãe de Kardec engravidou novamente, que é do nosso querido Hippolyte, sendo que, primeiro, por uma questão emocional. Claro, né, ela teve muitas dificuldades, foi um parto difícil, uma gestação de risco. Primeiro, por causa da situação emocional dela, da condição emocional. E segundo, gente, porque naquela época, 1804, as mulheres tinham filhos muito cedo. Então, conta-nos Humberto de Campos que ela já estava com uma idade um pouco avançada para ter filhos. Sendo que a gente sabe que até pouco tempo atrás, a mulher com 30 anos já achava que era uma mulher já com muita idade para ter filhos, não é verdade?
Hoje em dia não, né? Hoje em dia é diferente. Então, o que eles chamam de idade avançada para aquela época, a gente não sabe, mas imagina-se, né, que seja para os dias de hoje uma mulher até jovem. Mas, como essa gravidez era de risco, a mãe de Kardec foi, através de orientação médica, ela foi ter a sua gestação numa estação de águas. Então ela foi para lá, se afastou de tudo, ficou numa estação de águas, para que essa gravidez transcorresse sem problemas. E com isso, depois, aqui, né, a gente vai usar muito esse livro Obras Póstumas. Nesse livro aqui, Kardec diz depois que os espíritos disseram para ele, né, que esse afastamento da mãe de Kardec já foi proposital, para que o próprio bebê, né, no caso ele, fosse totalmente assistido desde a gestação. Então ele já ficou ali isolado com a mãe, quietinho, né, desde a gestação. Então, 1804, 3 de outubro, né, de 1804, está perto do aniversário de Kardec, nasceu então o professor Hipólito. Tá? Aí, gente, de lá a gente vai pular para o ano de 1856. Olha que salto que a gente teve, né? A gente vai para o ano de 1856. Por quê? A gente conhece a história das mesas girantes, não é isso? A gente vai passar por essa parte que a gente já conhece, das mesas girantes, daquela inquietação de Kardec diante do movimento novo que estava surgindo, né? E Kardec, então, começa a estudar aqueles fenômenos que a gente conhece e até que, certa vez, Kardec, junto já com os seus guias espirituais, com seus mentores, já preparando a obra que viria em 1857. Veio uma obra em 1857. Que obra foi essa, gente? Vamos lá, me ajudem aí. O Livro dos Espíritos, né? A gente vai indo e voltando no tempo, gente, para a gente poder se situar aqui. Então, em 1857, né, vocês falaram o Livro dos Espíritos, mas em 1856, Kardec pergunta, né, ele fica curioso, e ele pergunta quem era o seu guia espiritual. Ele queria saber do seu guia espiritual, saber como é que seria, né, o seu trabalho. E aí a gente tem aqui, em Obras Póstumas, separei aqui, em que ele diz que o seu guia espiritual era, daqui a pouco eu leio, mas aí o seu guia espiritual era o Espírito de Verdade, né? E o Espírito de Verdade, então, fala para o professor Hipólito, né, que ainda era Hipólito, que estaria com ele durante 1/4 de hora, uma vez por mês. E aí ele se assustou e disse: mas poxa vida, não poderias vir mais a miúde, né? Ou seja, mais vezes? E ele então lhe responde: no momento não, mais tarde, aí talvez. Vamos lá então, gente. Se o Espírito de Verdade estaria com ele durante 1/4 de hora, uma vez por mês, quantos minutos por mês? 15 minutos por mês, né? Diretamente. E aí disse para ele que ele poderia perguntar, poderia fazer as perguntas que ele quisesse dentro daquele tempo, mas que em pensamento, por intuição, estaria muito mais tempo além do que isso, né? Vou consultando aqui para que a gente não perca nada. E vamos lá. Aí, gente, nós vamos passar para o ano de 1863.
57 vocês falaram que foi o livro dos espíritos, depois em 61 a gente tem o livro dos médiuns, e aí a gente vai para o ano de 1863, quando Kardec começa a trabalhar mais assiduamente no Evangelho. E aí a gente tem ali, olha, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos em 2024. O Evangelho está fazendo 160 anos. Em que ano ele nasceu, hein, gente? O Evangelho nasceu em que ano, então? 1864. Oi? 1864. 1864, né? Então a gente tem lá, olha, 160 anos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Temos também, não, eu queria a capa do Evangelho, está depois, não. Tem uma capa, depois ela vai aparecer uma outra capa do Evangelho. Então, gente, nós vamos para 1863. O que acontece nesse ano? Kardec adoece muito, né? Aí ele já era Kardec, porque a gente já conhece a história, né? O professor Hipólito já estava trabalhando no Espiritismo, já tinha lançado 2 obras e já usava o pseudônimo de Allan Kardec, que foi aquele sacerdote druida que estava naquela reunião espiritual que a gente falou no início do século, né? 1799 para 1800. E aí, Kardec adoece muito no ano de 1863. Uma doença circulatória, problemas de coração. E os médicos, então, dizem que ele tem que mudar de ares. Aí que nós vamos lá. É uma pintura de Monet, é uma praia, né? Uma praia num lugar chamado Saint-Adresse, na França. E Kardec, então, vai para lá para um retiro. Por quê? Com a doença dele, os médicos recomendaram que ele ficasse lá em retiro. E aí a gente vê que quando Kardec nasceu, também precisou ficar num lugar isolado, numa estação de águas, né? Ele ainda com a sua mãe antes de nascer, depois que nasceu, aí voltou para a Terra, que ele estava numa estação de águas. E aqui, novamente, os espíritos, aí que eu quero ver, eu quero aqui o Obras Póstumas, né? Porque os espíritos afirmaram para Kardec que ele precisava se isolar, que ele precisava ficar num lugar muito tranquilo para poder receber as orientações para escrever o livro dos Espíritos, tá? E aí vocês lembram que a gente falou agora há pouco que o Espírito de verdade estaria com ele durante 15 minutos, não é isso? Por mês. Só que aqui, quando ele está se preparando, né, organizando as coisas para escrever o livro, que a princípio não tinha o nome de Evangelho segundo o Espiritismo, não. Tá? Ele tinha o nome de Imitação do Evangelho. Até que depois mudou o nome, né? A pedido inclusive do próprio editor, que era o senhor Didier, o nome foi alterado para Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente está lá no ano, então, de 1863, Kardec está ali, e naquela ocasião, em 1856, o Espírito de Verdade disse que estaria com ele por 15 minutos. Sendo que, depois, nesse período, Kardec foi assistido intensamente, não só pelo Espírito de Verdade, como por outros espíritos muito iluminados, que ficaram ali com ele e providenciaram para que ele ficasse nesse retiro. Não é que provocaram um problema de saúde, não é isso, mas já que ele estava com problemas de saúde, então a espiritualidade providenciou para que ele fosse para esse retiro. E aí a gente tem aqui, Kardec, ele pede para que a Sociedade Espírita lá de Paris perguntasse
para os espíritos sobre esse trabalho dele. Ele queria saber como é que estava, o que os espíritos achavam disso. E aí eles responderam para ele: acaba a tua obra e conta com a presença do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, em cujo número eu hei de me incluir sempre. Essa foi a resposta de São Luís para a carta que Kardec então mandou. Quando Kardec foi para essa praia, ele foi a princípio com a Amélie. A Amélie foi com ele, sua esposa. Mas 2 meses depois, ela retorna a Paris, porque tinha que cuidar lá da sociedade espírita, tinha que cuidar das coisas. E ele então fica lá. Por isso que ele escreveu a carta para Amélie, pedindo a ela essa informação lá da sociedade. Aí São Luís respondeu. Então, gente, vejam, a gente está colocando isso para a gente ver a importância, não que as outras obras não fossem importantes, não é isso. Mas, em 1856, quando ele estava recolhendo o trabalho para o Livro dos Espíritos, ele tinha 15 minutos com o Espírito de Verdade. Aqui, ele já tinha um tempo muito maior, porque São Luís avisou para ele que eles estavam com ele, que eles teriam o tempo todo para ele. Então ele foi ali muito auxiliado, muito amparado por esses espíritos. E a gente tem aqui também uma outra fala, que o Espírito São Luís também naquela carta fala para Kardec: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é. Tá? Então precisava de uma obra para mostrar realmente o que era, a que vinha, né, o Espiritismo. Mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Então, olha a importância que foi dada ao Evangelho, né? São Luís sendo porta-voz daquela espiritualidade, dizendo que essa obra realmente era a obra que ia mostrar quem era, né, o que era o Espiritismo. E aí, gente, nós vamos... Questão 621 dos Espíritos. Pela resposta, a gente já vai saber mais ou menos qual é a pergunta, né? Ali não é a resposta, não. Mas quem é que lembra? A resposta, né? A gente colocando mais alguma coisa, está ali. As leis divinas estão na nossa consciência, mas esquecemos delas ao longo de nossa trajetória. Que questão seria essa, gente? Fala alto isso. Fala todo mundo aqui. Onde, né? Onde estão escritas as leis de Deus? Onde está escrito? Resposta: na nossa consciência. A resposta que está no Livro dos Espíritos é na consciência. Então, gente, as leis divinas, elas já estão escritas na nossa consciência. Nós temos essa centelha divina. Todos nós temos. Todos nós somos filhos do nosso Pai e temos essas leis divinas, essas diretrizes já gravadas na nossa consciência. Mas nós esquecemos disso ao longo da nossa trajetória. Por isso é que é preciso que venham as obras. Então, saber, nós já sabemos. Como nós esquecemos ou não prestamos muita atenção, a gente precisa das obras. Aí vem o Evangelho, né, que nem está aqui, mas que a foto está lá. Vem o Evangelho para nos lembrar dessas leis divinas. Essa daqui que eu estava procurando, ó.
primeira publicação do Evangelho. Tá? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui para não pular nada. Tá bom, então, o Evangelho, até coloquei aqui que está lá, é um tratado de vida moral, né? E São Luís avisou também para Kardec, né, na longa carta, na longa psicografia, dizendo que ele precisaria de muita tranquilidade, de muita paz para poder escrever aquela obra. Então, aí a gente traz para os nossos dias também, né, gente? Quando nós precisamos ter, assim, fazer coisas muito importantes, sejam elas quais forem, a gente sempre precisa de um pouco de paz, de tranquilidade e às vezes até de isolamento, para que essas tarefas sejam realizadas. Assim aconteceu com Kardec, né? Ele foi ali amparado, protegido, para que ele pudesse realmente fazer o seu trabalho. Aí, gente, eu quero fazer junto com vocês. Vamos lá. Vocês vão me ajudar aqui. Eu tenho uma colinha aqui, mas acho que eu nem vou precisar olhar. Vamos lá. Espíritos que... Leiam, por favor. Espíritos que... Então, espíritos que colaboraram. Vamos juntos, então. Vamos lembrar que espíritos colaboraram na confecção do Evangelho, na construção. Vamos lá. São Luís, Santo Agostinho, Francisco de Assis, Francisco, Espírito da verdade. Espírito de verdade, né? O próprio guia espiritual. Batista Vianney, que é da minha família. Oi? João Maria Batista Vianney. Ah, Vianney. quem mais, gente? Vamos falar mais. Erasmo. Esse grupo todo aí que estava junto, né? Que nos auxiliou. Laminé, Fenelon, Santo Agostinho, eles já até colocaram. Hahnemann, pai da homeopatia. Os bispos, né? O bispo de Argel, as rainhas. Quem mais que vocês lembraram aí? Eu tenho aqui umas colinhas, olha. Geórgis, porque eu copiei lá, né, gente? Paulo Apóstolo, Geórgis, Erasto, Lázaro, Delfina, Geradã, Hahnemann, já falamos, Carita, tá? E aí, gente, até a própria Joana de Ângeles, a nossa Joana de Ângeles, ela se apresenta no capítulo 13 como um espírito protetor. E a gente tem vários, né? O espírito protetor, o espírito amigo. Mas o que a gente quer destacar com isso é que essa, gente, é uma obra especialíssima, muito especial, e que nós devemos dar para ela a real importância que ela tem. Porque imaginam só todo esse trabalho da espiritualidade para que essa obra chegasse até nós, né? Esse trabalho imenso, esse grupo imenso de espíritos. E é importante que a gente perceba isso, por isso que a gente está frisando nesse ponto, porque, voltando lá à história dos 15 minutos iniciais, depois a gente vai ver aqui mais à frente, que esses espíritos estavam o tempo todo junto com Kardec, intuindo, amparando, mostrando para ele essa gama de espíritos. Então, um grupo muito grande que se reuniu para construir, como disse São Luís, um tratado, né? Está até escrito aqui, um tratado de vida moral, que foram as palavras de São Luís, para que a gente dê ao Evangelho a importância que ele tem, para que a gente não passe assim, abra sem prestar muita atenção, sem dar o devido valor para essa obra, né? Então, que a gente possa não só ler, como fazer dele o nosso tratado diário, como diz aqui, um tratado moral, o nosso livro de cabeceira, né? Sabendo que toda essa espiritualidade trabalhou ali, amparou, e tudo orientado pelo próprio Espírito de verdade. E aí, realmente, a gente tem que
cuidar, né? Mas aqui, antes de passar para cá, eu ainda quero ver uma outra fala de Kardec aqui. Tá? A gente tem aqui, peraí, separei para que a gente não esqueça. Ele fala aqui, ó, ainda São Luís. Esse já falei, né? Que ele conta com a alma do grande mestre de todos nós, o Mestre Jesus, que te protege de modo muito particular. Olha só, gente, ele fala aqui, que a tua obra se complete. Naquela mensagem, conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos, que te protege de modo muito particular. Então, é o que a gente falou, Kardec sendo ali orientado pelo próprio Mestre Jesus na confecção do seu trabalho. E depois ele fala mais à frente, né, isso tudo é a carta de São Luís, que ele diz, nossa ação, né, a ação dos espíritos, principalmente a do espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal não a podes negar. Então, novamente falando que essa presença é constante. E depois ele fala, compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos? Ou seja, por que a gente precisou colocar você lá, quietinho, naquela praia, longe de todos, né? Ele diz, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. E fala mais, uma obra como a que elaboramos de comum acordo, tá? Então ele diz que essa obra foi elaborada de comum acordo, todos esses espíritos juntos. Necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Então essa necessidade, né, do recolhimento, do insulamento, para que a obra realmente acontecesse. E aí nós vamos ver algumas coisas sobre o Evangelho, né? Não ele todo, né, gente? Porque não dá. E aí eu vou pedir o auxílio de vocês, porque eu preciso que vocês me ajudem, tá? Bem-aventurados os aflitos. Quem é que pode ler? São poucos aqui que eu sei o nome de cor. Quem vai ler? Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores, justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Então, gente, nós pegamos, assim, algumas das bem-aventuranças, algumas das falas do Evangelho, para que a gente refletisse. E aí, lá no Bem-aventurados os aflitos, porque, gente, esse mundo, né, que nós estamos, esse tempo que nós estamos passando aqui no mundo, essa mudança, essa transição, né, tão falada transição, não está sendo fácil para ninguém, não é verdade? Hoje está. Quem é que poderia levantar o braço e dizer, olha, eu não tenho aflição, na minha casa não tem aflição, todo mundo vive feliz e maravilhoso, não sei o que é isso. Não sei o que é ficar aflito. Eu acho que é difícil alguém poder falar isso, né, gente? Por quê? Porque nós ainda estamos aqui, né? O nosso mundo é esse. E aí, as causas anteriores, a justiça nas aflições. Então, eles vêm nos consolar, eles vêm mostrar que muitas coisas, né? Muitas aflições que nós passamos, elas vêm de causas anteriores, a gente sabe que vem das atuais e das anteriores, mas que só na vida futura é que nós poderemos compreender isso, e ele coloca ali as compensações. Porque a gente pode pensar assim, mas, poxa vida, estamos passando por tantas dificuldades agora, né? A coisa está sendo tão difícil, e aí vem Jesus e nos consola, dizendo que a vida futura nos espera, e que nós teremos essa compreensão, essa compensação.
Por isso é que a gente deve, então, aguardar. Aí vem lá. Vamos lá. Márcio, consegue ler daí? Ainda no bem-aventurados os aflitos. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo e bom. Justa deve ser essa causa. Olha só, gente, essa frase que a gente vê tanto, né? Mas vamos parar um pouquinho nela, vamos analisar. As vicissitudes, né, dessa nossa vida, as dificuldades, as dores, os sofrimentos, elas derivam de uma causa, elas sempre têm uma causa. E aí ele coloca, pois que Deus é justo e bom, ou seja, se Deus que nos guia, que nos protege, que cuida de nós, Ele é justo e bom, a gente sabe disso. Então, portanto, justa deve ser essa causa. Ou seja, a causa das nossas aflições, ela é sempre uma causa justa. Porque senão Deus não seria justo e bom. Tá? Agora, a gente vai ver umas coisas mais à frente um pouco. Olha só, as causas atuais das aflições, né? Nas causas anteriores, a gente vê que há uma necessidade, há um porquê. As causas atuais, gente, vamos lá, remontando a origem dos males terrestres, verificarás que muitos são consequência natural do proceder. Então, isso está no Evangelho, nas causas atuais. E aí, nós sabemos que muitos males, né, está escrito lá para a gente, muitos males terrestres não vêm das causas anteriores, ou pelo menos não inteiramente, né? Vem de quê? Que muitos são consequência natural do proceder. Então, muitas aflições, muitas vicissitudes que nós passamos, não precisaríamos passar daquela forma, né? Muitas vêm de quê? Do nosso mau proceder. O que é esse mau proceder, né? Da forma como nós procedemos. Por quê? Nós vimos lá no início que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Quando nós nos desviamos dessa lei divina, acontece o quê? As vicissitudes, né? As dificuldades. Por quê? Porque a gente ainda é rebelde, né? Nós ainda somos rebeldes, então nós não seguimos essas leis divinas. Porque se a gente seguisse, nós não estaríamos aqui passando por essas dificuldades todas, nesse período aqui de transição. Nós já estaríamos onde? Em mundos mais elevados, mundos mais felizes, mundos ou já regenerados, né? Então, que a gente entenda que essas dificuldades são fruto da nossa imprevidência, né? Mas isso não é para nos culpar de nada, não, gente, para a gente se sentir culpado, não. É para que a gente acorde e veja que a gente pode e deve mudar isso, né? Então, o Chico dizia que se a gente não pode mudar o passado, acho que o futuro a gente pode mudar, né? Seguindo. Ainda das causas atuais, né? Quem é que vai ler para mim? Você da primeira fila, como é teu nome? Meu? Tanto faz, pode Paulo. ser meu nome. Paulo? Paulo, você lê, por favor? Causas atuais das aflições, resignação, maneira pela qual se encara o sofrimento, bem e mal, sofrer. Isso, gente. Então, nós temos também no Evangelho, lá nas causas atuais das aflições, a gente tem muitas vezes a palavra resignação. Aparece muitas vezes lá. E aí, nós vamos ver o significado disso, né? É a maneira pela qual a gente encara o sofrimento. Então, pode ser um bem sofrer ou um mal sofrer. Aí a gente pode pensar, poxa vida, mas bem sofrer? Eu posso sofrer bem? Né?
Depende, né, da forma como nós encararmos essas dificuldades, essas vicissitudes. A gente pode passar por elas de uma forma mais tranquila, né, com resignação, sabendo por que a gente está passando, como a gente já viu, ou é uma causa anterior que a gente precisa resgatar, ou então uma coisa atual que nós fizemos realmente nesta encarnação e precisamos resgatar isso, né? Precisamos mudar. Seguindo o Evangelho, né, gente? Aí depois vem o Cristo Consolador, aquele capítulo 6 do Evangelho, maravilhoso, nos mostrando esse mestre querido. Paulo, por favor. Pode ler? Pode. Sim. Cristo Consolador, Espírito de verdade, sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vós há de curar. Precisar de curar. Então, gente, nós vimos o capítulo 5, né? Falando das aflições, dos sofrimentos, e depois veio o Cristo Consolador para dizer para nós que ele diz: eu sou o grande médico das almas. Eu sou, né? E venho trazer o remédio que vos há de curar. Então o Evangelho mostra isso para nós, que nas nossas dificuldades, nas nossas vicissitudes, existe o remédio, né, para nos curar, que é justamente esse consolo que o Mestre Jesus nos dá. Então que nas nossas vicissitudes a gente possa sempre recorrer a Ele. Outra pessoa que queira ler, voluntário. Quem? Leia, por favor. Leia você. Vamos lá. Primeira só ler as duas primeiras linhas. Bem-aventurados os pobres de espírito, simplicidade e humildade. Tá, então a gente está seguindo nas bem-aventuranças do Evangelho, né, gente? Aí vai falar dos pobres de espírito, os pobres em espírito, né? Que exalta a simplicidade, a humildade, para que a gente possa realmente ser bem-aventurado. Aí depois vem, pode seguir, por favor. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, paciência, obediência e resignação. Tá, aí a gente vem na outra bem-aventurança, né, gente? Os brandos e pacíficos. Aqui, essa brandura e essa pacificidade não é inércia, tá? Não é a gente ser pacífico a ponto de ser inerte, não é isso, tá? Pacificador é aquele que luta pela paz. Então, olha só, não é inércia, você vai lutar pela paz. E para que a gente tenha, né, essa paz interior, a gente precisa, inclusive, de passar por uma luta muito grande, que é uma luta interna, né, a nossa luta interna. Então, não é pacificidade naquele sentido de inércia, não é isso, tá? E aí fala, a paciência, a gente tem que ter a paciência para esperar, né, passar essas dificuldades e lutando sempre, mas sabendo que tem um tempo. A obediência e a resignação. Obediência a quê, gente? Que obediência é essa? As leis de Deus. As leis divinas, que são as leis universais. Não adianta a gente querer colocar o nosso orgulho, a nossa prepotência na frente, não porque eu sou, eu faço, não. A gente precisa o quê? Obedecer, sim. Por quê? Porque as leis divinas são perfeitas. O Criador é perfeito, é justo e é bom. E a resignação, né? Ou seja, a gente se resignar para aqueles fatos que a gente não pode mudar. Tem uns que a gente luta e muda, outros a gente não pode mudar. Então a gente precisa da paciência, da obediência. E lá no final tem assim, pode ler. A paciência também é uma caridade. Isso. Vocês concordam com isso? Que a paciência também é uma caridade? Sim. Sim. Uma caridade conosco mesmo. Com os nossos, né? Os nossos afins, os que estão conosco, e conosco mesmo. Porque a gente precisa ter a paciência
conosco, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, lutando para combatê-las. Mas a gente precisa da paciência, porque nós somos muito imperfeitos, então a gente não consegue de um dia para o outro, pá, milagres, né? E com o nosso próximo também. Minha aguinha está aqui. Até já botou 2 copos. Não, isso aqui caiu um mosquito. Ah, um mosquitinho também, né? Aliás, acho que os mosquitos estão aí, que eu estou vendo. Pois é. Eles ainda não chegaram aqui em mim, não. Não sei porquê. Mas, de qualquer forma, obrigada, Delma. Ah lá, gente, aí vem a resignação. O que a gente tem lá como resignação? Marise, lê para mim, por favor, a resignação. Resignação, submissão à vontade de alguém ou ao destino, vontade divina. Não é inatividade. Tá, então, gente, isso aqui a gente vai olhar lá no dicionário, né? É importante isso. A submissão à vontade de alguém ou ao destino. No nosso caso aqui, como a gente já falou, é a vontade divina. Não é inatividade. Então, gente, repetindo, a resignação não é inatividade. Não é a gente cruzar os braços e dizer: ó céu, ó Deus, esperar cair do céu. Não é isso, né? É a gente lutar, a gente, inclusive contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações. Isso é que é mais difícil, né? Essa que é a mais difícil de todas as lutas. Lutar contra o nosso homem velho, como se diz, aquele que comete sempre os mesmos erros e que insiste em não mudar. Essa é a nossa maior luta, por isso que a resignação não é inatividade. Seguindo, ainda você, Marise, por favor. Resiliência, capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, superação. Gente, essa palavra resiliência, ela aparece no Evangelho, mas também parece que está um pouco em moda, né? A gente ouve tanto falar de resiliência. Aí eu fui lá no dicionário olhar, e aí a gente tem esse significado lá. É a capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa. É uma superação. Então, que a gente precisa sempre colocar em ação essa nossa capacidade de se recuperar de situações adversas. Por quê? Porque diariamente nós estamos passando por situações adversas. Faz parte da nossa caminhada para que a gente chegue a um mundo melhor, né, uma condição espiritual melhor, que a gente não precise passar por tantas dificuldades. Mas, enquanto isso, a gente precisa se recuperar, né? A gente precisa superar. Então, essa aí a resiliência. E a gente tem um outro quadrinho que também fala de resiliência. Marisa, é a última vez que eu te peço, depois eu vou procurar outro. Vamos lá. Resiliência não é apenas demonstração de força, mas também a convicção de que todas as adversidades podem ser superadas. Então, gente, essa resiliência não é apenas, né, essa demonstração de força, porque eu tenho força para superar. Ela é também essa convicção, ou seja, a certeza de que todas as adversidades podem ser superadas. Gente, nós temos, né, aquela frase clássica de que Deus não coloca nos nossos ombros o quê? Um fardo maior do que a gente possa superar. Então é isso, né? As adversidades que vêm para nós, todas elas podem ser superadas por nós, sim. Então, às vezes a gente passa por uma situação tão difícil, né? Cada um de nós aqui sabe qual é a sua dificuldade maior, ou qual foi a sua dificuldade maior que você passou, né? E que você teve que superar, e outras que ainda virão. Então, que a gente sempre tenha em mente isso, que essas dificuldades são colocadas na nossa vida para nosso aprendizado, e que a gente pode superar sim.
A gente tem essa capacidade de superação. Que a gente nunca pense que o fardo é maior do que o que a gente pode suportar. A menos quando, muitas vezes, voluntariamente, a gente procura dificuldades maiores. Aí nós temos que fazer um esforço maior ainda para superar. Porque às vezes acontece conosco, né, gente? A coisa já está difícil. Aí a gente vai e procura dificultar mais ainda, não é verdade? O caminho está aqui, né? Está aqui. Mas às vezes a gente quer ir para lá, a gente quer ir para cá, a gente quer dar uma volta. Então fica mais difícil, mas não é impossível, né? Todas essas dificuldades, elas podem e devem ser superadas, porque nós somos filhos de Deus, nós temos a centelha divina. Então o mestre falou: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que a gente tem mais aqui? Gente, olha, eu fiz esse estudo logo após as chuvas fortes no Rio Grande do Sul. Aí eu peguei essa imagem, né, do cavalinho. Como era mesmo o nome dele, gente? A gente não esquece, né? O cavalinho caramelo. E aí eu ia mudar essa imagem para trazer para cá, mas depois eu falei: não vou mudar não. Não vou mudar não, porque eu achei assim essa imagem impressionantemente boa, vamos dizer. Olha só, gente, aquilo ali realmente é uma prova de resiliência, né? Que serve, foi por um animal, mas que serve para nós. Essa aqui é a foto real, tá? Então vejam que as águas foram subindo, mas ele, né? Por que passou para cá? Passou. Eu passei. Tá. As águas foram subindo, mas ele ficou ali, firme, né? E ali quietinho, paradinho, ou seja, vai passar. E realmente passou, né? Então que essa imagem do cavalinho caramelo sirva para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades que a gente tem que superar. Agora sim. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia. Quem é que vai ler para mim, que a gente já está terminando? Quem que pode ler? Indulgência. Tá. Você, tá, tudo faz. Vamos lá então. Indulgência. Obrigada, querida. Obrigada. Disposição para perdoar os erros. Clemência, misericórdia. Tá, vamos parar aí. A indulgência, o que é indulgência, né, gente? Aí tem aquela coisa de benevolência, naquele vídeo, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então, a indulgência é essa disposição que a gente tem dentro de nós para perdoar os erros, a clemência, a misericórdia, não só os erros alheios, como os nossos também, né? A gente erra, a gente fica no caminho. Então, que a gente tenha conosco mesmo, né, e com os outros, sempre essa indulgência, essa clemência. E o próximo? Compaixão. É a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Sim, gente, aí nessa bem-aventurança ele fala muito da compaixão. A gente ouve muito falar em compaixão, mas a gente precisa entender que essa compaixão é uma virtude, né? Tá lá, é uma grande virtude que a gente tem para compartilhar o sofrimento do outro, ou seja, a gente entender, perceber por que o outro está sofrendo e se colocar no lugar do outro. Está lá também no nosso Evangelho. E a lei do amor que a querida vai ler ali. Como é teu nome? Júlia. Júlia, por favor, lei do amor, vamos lá. O amor é a essência divina e todos vós tendes no coração a centelha desse fogo sagrado. Isso, que lindo, né? Então, gente, olha, fechando aqui, né, com essa chave de ouro aqui da lei do amor, é a essência divina. Todos nós temos no nosso coração, como a gente já falou, essa essência divina. Todos nós somos amor. Todos nós temos amor, mesmo aquela criatura mais equivocada, aquele que mais comete erros, ele tem sim
a essência divina e um dia vai despertar. A centelha desse fogo sagrado, que é o amor divino e que nós temos dentro de nós, e que a gente tenha sempre isso em mente. O amor divino não nos desampara nunca, não se afasta de nós nunca, desde que nós estejamos abertos e receptivos para esse amor. E aí a última slide nossa, Júlia, leia por favor. Durante a limpeza na FES, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. dos livros que foram danificados, esta mensagem estava aberta. Tá, então, gente, a gente viu muitas pessoas devem ter visto, né? Eles estavam na Federação do Rio Grande do Sul, quando eles foram limpar lá, que a água invadiu, era limpo, espalhado para tudo que era lado. Aí tinha essa mensagem que estava aberta lá. Como não dá para ler ali, eu escrevi a mensagem aqui. Fala assim: tem problemas que você não vai compreender, você vai superar. Compreender é mais tarde. Então esse livro estava aberto assim, né? Que serve não só para a dificuldade que eles passaram lá no Sul, mas para o nosso dia a dia, né? Tem dificuldades, problemas, adversidades que a gente não consegue compreender no momento. A gente tem que superar. O compreender virá mais tarde um dia, né? Então nós encerramos aqui. Esse foi o último. E eu espero que a gente tenha ficado com um pouquinho, né, dessa vontade de ler cada vez mais o Evangelho, de compreender, de estudar realmente o nosso livro, o nosso dia a dia. Obrigada, Marquinhos, pelo esclarecimento, pelo comércio. Eu tenho que agradecer. Convidar os tarefeiros para se vestirem em ação do passe. E lembrar aos nossos convidados que o passe não é obrigatório. Pedir aos presentes que, por favor, desliguem novamente o celular, se não fizeram, e permanecerem em silêncio para que sejam conduzidos na